Oi, sou Paulo Marchetti, estou aqui com mais um conteúdo a respeito dos 70 anos do rock brasileiro. E neste vídeo eu vou falar de uma geração que eu falo de brincadeira, uma geração perdida, que é a geração que estava ativa no underground entre a virada do século, a virada da década de 80 para 90, mais especificamente entre 89 e 93, posso dizer assim. E para você que caiu de forma aleatória aqui, tem a playlist O Rock Brasileiro e as Suas Histórias, onde eu tenho feito diversos vídeos para comemorar os 70 anos do rock brasileiro. Tem vídeos comemorando os 65 anos do rock brasileiro, porque eu comecei a fazer essas gravações em 2020. Aí eu parei e retomei agora este ano, até para não só para comemorar os 70 anos do rock brasileiro, mas também para registrar aqui o lançamento do meu novo livro, que foi em março de 25, o calendário do rock brasileiro, o único calendário musical da literatura brasileira. Depois eu falo um pouco mais dele. E eu achei importante registrar esse período da música, apesar dele não ser tão importante para o rock brasileiro, porque ele marcou esta virada de décadas, de 80 para 90, porque também foi um momento muito difícil para o Brasil, uh, em termos políticos, econômicos e, consequentemente, óbvio, também social. Foi um momento que o Brasil saiu do governo Sarney, que durou de 85 até 89, quando teve a eleição. Aí o Collor assumiu no comecinho de 90. Foram 5 anos do governo Sarney, um governo horroroso, um governo com muita inflação, muita corrupção, coisas que a gente ainda hoje, é, infelizmente, é normal na nossa política. E entrou um governo pior ainda, quando a gente achou que fosse ser um governo salvador daquela situação que a gente passava. Pelo contrário, foi um governo que afundou mais o país, economicamente falando, politicamente falando, afundou assim, todo mundo ficou sem grana, foi uma coisa horrorosa. É importante falar disso porque esses fatos, a política e a economia afetaram diretamente a cultura do Brasil e afetaram diretamente a cena underground, todo mundo, desde das gravadoras majors e dos grandes artistas até os menores. Tanto que foi uma época da, conhecida também como uma época das bandas cover, que foi um momento em que ninguém tinha dinheiro, o contratante não tinha mais dinheiro para contratar um Paralamas do Sucesso, Legião, esses artistas grandes, Titãs. Aqui eu falo no caso do rock, mas vai para outras esferas também, para outros gêneros. Os grandes artistas eles ficaram um pouco com a agenda cheia de buraco. O Paralamas, por exemplo, exatamente neste miolo que eu falei, de 89 a 93, trabalhou muito o mercado latino, os discos que o Paralamas, o Bora Bora, os Grãos, Severino, o Big Bang, foram discos que também foram lançados no mercado no Chile, na Argentina, México. Então, o Paralamas teve essa válvula de escape, o que não aconteceu com outros grupos, outros artistas que tiveram que segurar o rojão aqui. Muitos grupos novos que tinham sido contratados por essas gravadoras grandes, ainda no auge não, mas naquele momento ainda de fervura do rock brasileiro dos anos 80, grupos que foram contratados em 87, 88, por exemplo, quando a economia começou a decair e aquela moda, o auge do rock brasileiro nos anos 80 também já tinha terminado. Assim, só para citar alguns exemplos, o Gueto, Now, Lune, Desculpa a Máfia, entre outros grupos.
e bons grupos, inclusive, mas que não tiveram a sorte de lançaram bons discos, mas não tiveram uma boa divulgação. O público já estava também como eu falei, o Brasil começava a se afundar numa economia esdrúxula e as gravadoras não conseguiam mais sustentar é, o auge, né, que teve entre o Rock in Rio 85, posso até vir um pouco antes, 84, 85, 86, até 87 foram anos de muita vendagem. As gravadoras contratavam muita gente, muitos grupos, bastava ter uma música para lançar um disco e esse disco vendia horrores. Era normal qualquer disquinho vender 50 mil, 70 mil cópias. Tanto que você pega os grandes nomes do rock brasileiro, todos eles, nesse auge, ganharam discos de ouro, disco de platina, agendas cheias, shows em ginásio, em estádio. Foi uma coisa realmente muito, muito grande que aconteceu. E aí, nessa virada de década, foi exatamente o contrário deste miolo dos anos 80, quando ninguém mais tinha dinheiro, juntou-se a isso o confisco que o Collor fez da nossa grana. Isso afetou, por exemplo, diretamente a minha família. A gente tinha perdido. Meu pai faleceu em janeiro de 89, imagina, e toda a grana que ele tinha guardada, enfim, tudo se perdeu, tudo foi confiscado. Dá para dizer que foi um roubo, porque a gente nunca mais viu esse dinheiro. Minha mãe, recém-viúva, sofreu barbaridade. Muitas famílias, eu estou contando aqui a minha história bem por alto, mas tem muita história triste neste momento. Então, assim, os contratantes, teve gente que fechou casa noturna, teve gente que, como eu estava falando, as gravadoras contrataram grupos em 87, 88, depois desfizeram o contrato, colocaram na geladeira, não trabalharam. O Trashland, por exemplo, o segundo disco da Mercenários, que é ótimo, lançado pela EMI, não foi um disco trabalhado, apenas foi gravado e lançado. Isso aconteceu com muitos grupos nesse período, que estamos aqui com o contrato, vai ter que gravar, vai ter que lançar, mas não teve uma grande divulgação, não teve por isso, grande repercussão. Então a coisa foi decaindo, sobraram apenas os dinossauros, a agenda desses dinossauros entre aspas, eu quero dizer, os grandes nomes, a agenda desses grandes nomes caiu um pouco. Não foi o caso, por exemplo, de Legião, talvez do Titãs, mas outros grupos grandes sofreram com isso. E, como eu dizia, os contratantes pararam, não tinham mais dinheiro para contratar esses nomes conhecidos e também não queriam apostar no rock autoral do underground, porque isso também não chamava público. Então surgiu os grupos cover. A grande referência foi o U2 cover, que foi uma das primeiras, mas tinha assim Frank Zappa cover, Duran Duran cover, Whitesnake cover, e tinha cover Guns N' Roses cover, tinha cover de tudo, Tears for Fears cover, tinha cover de tudo, Genesis, Phil Collins, o que você imaginar, Police, o que você pode imaginar, tinha cover da Straits, e era mais fácil para quem tinha bar, para quem tinha casa noturna, contratar esses grupos, porque era certeza de sucesso, era certeza do bar girar, o público ia para assistir um show, e esses grupos eles tocavam, eles tinham o seu mérito em tocar perfeitamente como era o disco. Alguns desses grupos investiam em figurino, em equipamento, luz, para trazer um show bem próximo do que era do artista original. Se não tinha o aparato todo para fazer uma produção legal, pelo menos o som era muito próximo, muito fiel
ao que se escutava nos discos. Então, isso atraía o público e girava o bar. Claro, vendia cerveja, vendia drinks e tudo, e porções e tal, coisa que isso não acontecia com um rock alternativo, underground desse período. E até por isso, por consequência disso, começaram a surgir grupos brasileiros que cantavam em inglês. E eu vejo essa cena, participei de pelo menos três documentários que falam dessa cena, e repito o que eu disse nesses documentários. Eu via essa cena apenas como diversão. Tinha gente que levava a sério, mas fazia um rock cantado em inglês, e, ao contrário do Sepultura, que pegou o seu material e foi para fora tentar vida fora do Brasil e conseguiu. E, e a história do Sepultura está aí para comprovar isso. Outros grupos não. Não. Eles lançavam discos em inglês. Eu até fiz uma lista aqui: ó, Pin-Ups, Clint Trason, Garage Fuzz, Safari Burgers, Rap Cow, Mickey Junks, Yorodelic, Second Come, Low Dream, Mussarellas, Neanderthal, Okotô, Pitbulls on Crack, No Class, IML e tantos outros grupos desses que que investiam, gravavam discos, participavam de coletâneas, tocavam nas rádios rock aqui de São Paulo, seja 89, seja a Brasil 2000, a 97, que tinha na época. A Brasil 2000 fez a Voz do Brasil, uma coletânea, a 89 também, se não me engano, fez uma coletânea, tinha Tinitos, que lançou coletânea, a Banguela, entre outros, entre outros selos que também estavam surgindo no início dos anos 90. Porém, os shows eram divertidos. Em São Paulo tinha muita no caso de São Paulo, tinha muita casa noturna underground que recebia esses grupos, Der Temple, o próprio Aroanta, Damashock, Garage, Urbânia. Puxa vida, eram casas, várias casas, o retrô, o espaço retrô, e a gente ia, pegava carro, ia para uma, depois ia para outra, o que está acontecendo aqui e tal. Teve uma vez que o The Fala fez um show, essa noite foi engraçado, o The Fala fez um show no espaço retrô, que é no Largo de Santa Cecília, no centro, no Largo de Santa Cecília, em São Paulo. E terminado esse show, eles recolheram o equipamento. Assim que terminou o show, botaram tudo em carros. No meu Fusquinha também sobrou equipamento para o meu Fusquinha. Meu Fusquinha foi, a gente foi direto para o Der Tempo, porque o The Fala ia fazer um show na sequência no Der Tempo. Entramos no Der Tempo com amplificador, guitarra, com todo o equipamento, montaram o palco e fizeram o show no Der Tempo. Uma loucura. Então, assim, os finais os finais de semana eles eram divertidos, tinha sempre um show para ir, a gente se encontrava nos botecos e trocava ideia, trocava fita e conversava sobre as novidades, tudo. Todo mundo assistia os shows, era bem aquela cena como era nos anos 80. Não só o público, mas as outras bandas também estavam no público assistindo as bandas amigas tocarem, elas revezavam os shows, vez ou outra era show de um grupo único, mas geralmente tinha pelo menos dois, três nomes que eram os grupos que se juntavam, tipo, por exemplo, o show do Pin-Ups com o No Class e o Clint Jason, por exemplo. Teve o Junta Tribo, teve o Festival Barulheira, no Aeroanta, o Junta Tribo, que aconteceu na Unicamp, em Campinas, o Abril para o Rock, no Recife, e tinha esses festivais alternativos, tinha o Hitchcock, que era a casa noturna dos irmãos Maluf, do Concreteness, que ficava em Santa Bárbara do Oeste, vizinha Piracicaba, que é a minha terra natal. Em Piracicaba tinha o Rap Call, tinha o Clint Jason e outros grupos, e todos eles cantavam em inglês,
renegavam, assim, não gostavam do rock brasileiro, deixavam muito claro que não gostavam de rock brasileiro nas entrevistas. Tinha alguns mais radicais, diziam que tinham vergonha do rock feito nos anos 80, e outros mais radicais ainda diziam que tinham nascido no país errado. E eu achava isso muito doido, porque, pô, se você canta inglês e fala tudo isso, então, pô, vai embora, vai tentar a vida fora, vai tentar a vida na Inglaterra, nos Estados Unidos, que são os dois principais países onde se trabalha muito bem o rock, onde estão as principais gravadoras e tudo. Por que que não fizeram como o Sepultura fez, o Crisium depois também fez? O Crisium tem uma carreira internacional muito sólida também, assim como o Sepultura. Outros, esses grupos não, eles se acomodavam, eles gravavam os discos aqui no Brasil, cantando em inglês, né, faziam uma capa bacana. Era difícil ainda, no começo dos anos 90, você investir em disco, porque tinha todo esse trabalho de fazer a capa, fazer o encarte, mandar para a fábrica, gravar, ter a hora de estúdio. A tecnologia não era ainda como é hoje, mais fácil. As pessoas ainda não gravavam discos em casa, não tinha essa facilidade que hoje tem. E era muito difícil, inclusive até muito difícil fazer videoclipe. Alguns grupos se arriscavam, o Clint Manson é um deles, acho que o Penaps também se arriscou a fazer videoclipe. A MTV, ela surgiu aqui no Brasil em 20 de outubro de 90, então ela pegou bem essa fase, não só das bandas cover, como desses grupos em inglês. E eu digo que foi uma geração perdida, porque, assim, por mais que fosse divertido, bacana, existia um intercâmbio entre alguns lugares. Curitiba, Porto Alegre também tinham bandas que cantavam em inglês, vinham para São Paulo, assim como as bandas do eixo Rio-São Paulo também iam para esses locais. O interior de São Paulo, como Campinas, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, também tinham casas noturnas, lugares para tocar. Era um, dá para dizer, um paradoxo, que tinha local para tocar, essas bandas, mas eram locais muito pequenos, frequentados só por esse. É muito underground. O Der Temple mesmo era uma casa muito legal, mas ela nunca estava assim abarrotada, lotada, a não ser que tinha uma festa, alguma coisa além do show. Mas não, essas casas nunca estava o público fiel, que a gente se via sempre nos mesmos lugares, a mesma galera, esse pessoal que você passa a conhecer por sair à noite, fazer amizade. Então você encontrava as mesmas pessoas nesses lugares, nesses festivais todos que eu citei. E só que esses grupos eles foram se perdendo com o tempo, porque não apostaram na carreira fora do Brasil, se acomodaram aqui. Vai que acontece alguma coisa com a gente, mesmo estando no Brasil e lançando aqui os discos, e evidentemente não aconteceu. O Aire foi para Londres, que era uma banda de Sorocaba. Eles moraram lá, não sei se em Londres mesmo, ou ao redor assim, de Londres. Não aconteceu nada, porque também era difícil, não era. Se já era difícil para uma banda americana alcançar o mainstream e nos Estados Unidos, imagina uma banda que não seja de lá conseguir esse feito. Era muito difícil. Mas, como eu falei, foi um momento significativo exatamente por mostrar esse retrato da falta de cultura que o Brasil teve. O Collor, ele cortou, ele extinguiu o Ministério da Cultura. Não que isso afetasse esse mercado underground, essa cena underground, não tem nada a ver com a cena underground, mas assim, o país ficou sem grana, sem nada, sem futuro. Era bem o que os Sex Pistols falavam em 76, 77, no future.
e era o que a gente vivia no começo, nessa virada de década, de 80 para 90, a gente não via futuro, não tinha o que vai acontecer. Entendeu? Graças a Deus, depois veio o real, tudo mudou, mas aconteceu isso, de a gente não tem esperança. Então eu vejo também essas bandas cantando em inglês como sendo o retrato dessa falta de esperança para nós brasileiros. Não só para quem fazia música, mas para todos os jovens, de uma forma geral. Todo mundo se perguntava: pô, estou fazendo faculdade aqui, mas não tem emprego, a inflação está desse jeito, não tem dinheiro, não dá para juntar dinheiro, o que vai acontecer? Então, isso bem um retrato do que acontecia nesse underground. Tanto que depois. E assim, não ia acontecer nada, vou ser sincero, nenhum, mesmo assim, eu adorava Clint Eastwood, não só porque eram amigos de Piracicaba, minha terra natal, ensaiavam na rua onde eu morava, onde eu tinha casa, em Piracicaba, mas assim, não tinha, não tinha como ver futuro para esses grupos, que tinham que ir para fora mesmo, tentar. Pelo menos ficar um ano fora, 6 meses, 8 meses, para sentir, para ver, será que vai dar, não dá? E para você viajar para fora, imagina, se a gente não tinha dinheiro para viver, viver aqui dentro do Brasil, imagina ter dinheiro para poder ir para Nova York, seja Los Angeles, seja onde for, Inglaterra, Londres, não sei. As pessoas muito menos dinheiro ainda para fazer isso. Então era uma loucura assim esse momento. E eu não eu via uma necessidade muito mais de trabalhar o ego, talvez. Claro que as pessoas amavam música, queriam música. E assim, paralelo a essa cena underground cantada dos grupos que cantavam em inglês, já existia o Skank, o Planet Hemp, o Raimundos, o pessoal que depois formou o Rapa já tocava em outros grupos também menores, menos conhecidos. Ah, o Patofu, por exemplo, não existia, mas o John já tinha gravado com o último número, já tinha gravado com o Sex Explícito, já estava há anos e anos, quase há uma década, pelo menos, já no underground, trabalhando canções em português. Então já existia essa cena que estourou a geração MTV, já estava também no underground nesse período de 89 até 93. Só que as gravadoras não queriam saber, ninguém estava. Pelo contrário, como eu falei, as gravadoras não estavam contratando, estavam dispensando. E até nomes grandes esses nomes eram levantados nas reuniões dos executivos. Pô, vamos continuar com o Ira, vamos continuar com o Barão Vermelho, vamos continuar com seja com quem for. Teve alguns desses grupos que realmente mudaram de gravadora, saíram da Major, foram para uma gravadora menor. Se eu não me engano, o Ira lançou discos pela Paradox, o Inocentes também, a mesma coisa. O Ratos de Porão tentou, começou a gravar em inglês também, né, bem nesse período para lançar fora. Se não me engano, também com um contrato com a Roadrunner, que era a gravadora do Sepultura. Enfim, e aí o que aconteceu depois, quando surgiu a, a economia, melhorou, veio o real e as gravadoras voltaram a apostar em um casting nacional de rock e tal, até por causa da MTV. E aí surgiu, aí foi lançado o CD do Skank, foi feito o Banguela, o Penny Smith fez a Tinitos, lançou o Virnalize e outros grupos. E aí veio toda essa galera, Patofu, o Rapa, o próprio Raimundos, Little Quail, e veio essa galera cantando em português e que pegou. Fez um baita de um sucesso. Eu lembro do show do Raimundos no Hollywood Rock.
de 94, Hollywood Rock, no Monsters of Rock de 94, foi a melhor banda brasileira do festival, foi Raimundos. Pacaembu veio abaixo, foi incrível o show do Raimundos. O show do Raimundos, o lançamento do primeiro, do primeiro álbum do Raimundos, o show que aconteceu no Aeroanta, que teve a abertura do Planet Hemp, os dois shows foram incríveis também, assim, o Aeroanta abarrotado, abarrotado, assim, saindo, pulando gente para tudo quanto é lado, assim, foi uma coisa incrível. Eu não sei se isso tem no YouTube, mas a MTV fez. E eu lembro até que quando o Planet Hemp começou a tocar, eu corria, não estava trabalhando nesse dia, eu estava com Raimundos, tudo. Eu já estava na MTV, mas eu não estava trabalhando nesse dia. E eu corri para o M, para a unidade móvel que estava na frente do Aeroanta, e falei, galera, grava esse show aí, que era do Aeroanta, que era do Planet Hemp. Eu falei, gente, grava esse show, porque, porra, olha o som que os caras estão fazendo tal. E foi gravado. Eu não lembro se usou toda a estrutura que foi usada no show do Raimundos, mas toda a equipe estava lá, então tem pelo menos uma parte desse show do Planet Hemp foi registrado, foi um baita de um show. Sim, a galera veio abaixo. E aí o fenômeno que começou a acontecer nesse período foi que esses grupos, muitos desses grupos que cantavam em inglês, deixaram o repertório em inglês de lado e começaram a cantar em português. Não foi o caso de Pinaps, não foi o caso de Mickey Junks, de Clint Jason e de outros grupos mais estabelecidos, vamos dizer, nessa cena, mas teve muito grupinho aí que começou a cantar em português, cara. E aí você via a gente dentro da MTV, via que assim, o desespero deles não era de querer mostrar a música, a arte que eles estavam fazendo. O desespero deles era de ser conhecido, o que hoje seria assim ganhar like. Né? Não importa ali o conteúdo, não importa que você veja, tenha a interação. Então a gente até ficava meio com vergonha, porque esses grupos passaram a frequentar a MTV, passavam por lá à tarde para deixar o material, a fita, o CD, CD demo, né? Eu digo, a fita demo, tudo. A gente escutava e falava, meu Deus, que era um som meio perdido, meio feito na urgência, o que parecia e o que era, e deixava isso muito claro, que em uma semana, 2 semanas, esses grupos surgiam com um novo repertório, com letras esdrúxulas, os arranjos ruins, as músicas sem tempero, sabe, uma coisa meio desesperada mesmo. Muito que aconteceu nos anos 80 com Brasília. Em algum momento nesses vídeos eu falo que aconteceu um desespero depois que Plebe, Capital e Legião fizeram sucesso, as gravadoras começaram a olhar para Brasília, aí surgiu um monte de grupo da noite para o dia, sem história, sem repertório, nada, e aí você ia escutar o material desses grupos era horrível, você ia ver o show horrível, as letras horríveis, os arranjos, não tinha nada, até as pessoas que tocavam não tinham a mínima personalidade, nem não tinha uma direção musical, não tinha. E isso aconteceu com esses grupos que, desesperados, começaram a cantar em português, porque eles viram, já que as gravadoras estão de olho em grupos que estão cantando em português, voltaram a contratar, voltaram a ter o casting, a ter a Banguela, né, que fez parceria com a Warner, tem o Caos, que é da Sony, tem o Plug, que era da RCA, se eu não me engano, tal, tinha esses selos para o rock mais alternativo, para esse casting do novo rock dos anos 90, e aí ficou esse desespero, e esses grupos que cantavam inglês começaram a sumir naturalmente, perderam a força, e essa cena também foi. As casas noturnas, essas casas do underground fecharam, mudaram dono, ou a coisa foi mudando mesmo, naturalmente, mudando. E essa foi uma geração, por isso que eu digo que foi uma geração perdida, porque tinha muita gente de talento. Como eu falei, os shows eram divertidos,
todo mundo se divertia muito, assim, era stage drive durante os shows, era uma brincadeira muito grande entre quem estava no palco e o público de dançar, de interagir. Eu lembro, por exemplo, de um show do Cangurus em Tilt no, no Der Tempo, com o Cangurus em Tilt, que tinha o Kishi no vocal, tinha o Zé na guitarra, que estava o Cangurus em Tilt tocando e uma televisão mostrando o jogo da final do que era o Mundial na época, São Paulo e Barcelona. Tinham tricolores no Cangurus em Tilt, o Zé, não sei se o Giel, o Batera também era, mas eles ficavam tocando e vendo a televisão, e a galera no show ali, o Der Tempo, o palco era baixo, então era uma interação mais próxima, e todo mundo de olho na televisão e de olho no palco, era uma coisa desse jeito. E as bandas que tocavam antes do show, a gente estava no boteco do lado, bebendo, enchendo a cara, tinha gente que pegava a cerveja no balcão e entregava para os grupos no palco, então era uma família, sabe? Isso se perdeu, claro, com o passar dos anos, isso foi embora, mas era divertido nesse aspecto. Eu não via em nenhum momento, eu não sei se alguma desses grupos, desses artistas, chegaram a acreditar no potencial, não vamos assim, estourar. Isso, acho que o Pinaps foi um que acreditou, o Clint Jason também, mas eu não sei se eles se levavam a sério também. Eu não levava, tinha amigos ali também em volta de mim que não levavam também a sério isso. Como eu falei, era uma grande brincadeira, uma diversão. O que vai ter no próximo fim de semana para a gente fazer, qual show, tal. E foi dessa forma. Aí veio toda essa geração MTV, mudou toda a história, como eu falei, a economia mudou, a política mudou, o Brasil se estabilizou e, e teve esses anos todos, de 93 até 97, as gravadoras 96, as gravadoras apostaram bastante nesses grupos, lançaram muita coisa ruim cantada em português, sei lá, Catapulta, Jorge Cabeleira, não sei, teve uns grupos aí que surgiram do nada também, Virguloides, que não tinham o tempero que esses primeiros grupos que todo mundo conhece, dessa geração MTV que estourou, que não tinha o mesmo tempero, não tinha. Porque se você via essa coisa do desespero, eu quero aparecer, eu não quero. Olha aqui a minha música. É uma coisa que não nasce de forma espontânea, de forma natural, dificilmente vai atingir o grande público. Em um desses vídeos aí eu até falo, o Raimundos lançou o primeiro disco em 94. O Raimundos começou a tocar em 87. Então você percebe que foram aí quase 6, 7 anos até lançar o primeiro disco. Então foi uma coisa, o próprio Skank começou como Pouso Alto, ainda nos anos 80, tocou o primeiro show do Skank, que inclusive como o Skank, acho que foi em São Paulo, na Reggae Night, uma noite de reggae que existia no Aeroanta. Não sei se foi Pouso Alto, mas o Pouso Alto chegou a tocar em São Paulo também no Aeroanta. Mas, enfim, como eu falei, o John já tocava, já tinha uma estrada. Então, esses grupos todos já tinham uma história, é, como eu falei, espontânea, de tocar com os amigos e tal, e vamos ver se acontece alguma coisa. E foi essa geração que estourou na MTV. Enquanto que essa geração que cantava em inglês se perdeu, não ficou para a história, ninguém conhece. O próprio público que acompanhava os shows, que escutava as rádios, tudo, não conhece direito o repertório desses grupos. Tem grupo aí que lançou 4, 5 discos, 3 discos, sei lá, mas que ninguém conhece, ninguém consegue, sabe, cantar uma música sequer, um refrão, nada disso. Mas, apesar disso, eu achei importante gravar esse vídeo, deixar registrado essa geração cover. As bandas cover também, naturalmente, foram
foram acabando devagarinho também, foram perdendo o espaço, os anos se passando, mas muitas delas conseguiram ganhar uma boa grana. Teve gente que eu sei que conseguiu até comprar um apartamento, carro, com os cachês desses shows. E foi isso, foi uma geração que veio como uma névoa e foi embora, assim, sabe? Meio que sem deixar muita história, a não ser para quem viveu esse underground. Então tá aí o registro deste momento, dessa virada de década de 80 para 90, que é importante e, e, e que, e que é o retrato da bagunça que foi o país nesses primeiros anos dos anos 90, nesse governo Collor. O Brasil estava perdido de uma forma geral e na música também. É, Deixo aqui, então, o convite para você que não conhece os outros vídeos para visitar essa playlist, o Rock Brasileiro e Suas Histórias. Também tem muitos vídeos que eu fiz sobre a MTV, os anos que eu passei na MTV, de 93 a 2000, que eu conto os bastidores. O link para essa playlist, da MTV 30 anos, também está na descrição desse vídeo. Você pode até complementar, falo mais desses grupos de inglês, dessa geração MTV, nesses vídeos da MTV. Convido a conhecer essa playlist também. E a gente se vê num próximo vídeo. Deixo aqui, então, registrado esse momento um pouco, tanto obscuro do nosso underground, da nossa música, no Brasil, registrado nesse vídeo, e agradeço a tua companhia até agora. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessas lembranças, desses festivais todos. A gente se vê no próximo. Obrigado, mais uma vez agradeço. Um beijo, um abraço e até.